Todos nós desejamos na vida alcançar lugares altos, subir degraus, galgar terrenos. Isso faz parte da essência do ser humano. E é claro, isto é louvável. Porque quem é que não quer melhorar financeiramente, materialmente? Então, todos nós queremos crescer e isso é nítido, é básico da vida de um ser humano. Mas, para mim e para você, o que pesa mais? O ter ou o ser? O que é a diferença, ou qual é a diferença entre o pouco e o muito? O que é para você ter pouco? E o que é para você ter muito? Jesus disse que o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mas será que é possível ganhar o mundo e não perder a alma? Tudo isso nós iremos conversar aqui hoje na nossa aula, quarta-feira. Seja desde já bem-vindo ao Está Escrito. Aperte seu cinto, porque nós vamos decolar para o mais alto da palavra do Senhor, para nós sabermos interpretar o que realmente a palavra nos ensina. Eu quero começar hoje meditando com você e conversando um pouquinho sobre Provérbios capítulo 15, verso 16, que nos diz assim: melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grandes tesouros onde há inquietação. O interessante desse verso é que ele diz que melhor é o pouco havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. Este versículo ele é um alerta de grande proporção, pois ele é dado àqueles que valorizam muito mais o ter do que o ser, aqueles que valorizam mais as aparências, observam mais o estereótipo, o estético, o material, do que realmente aquilo que importa de verdade. Busca mais os bens materiais do que os espirituais. É claro que é necessário e é muito bem-vindo os bens, o dinheiro, tudo isso é importante na vida do ser humano, mas isto não é tudo. É necessário termos um equilíbrio e sabermos ter contentamento em tudo isso. Mas o que eu quero aprofundar um pouco mais com você é o seguinte: a palavra não se opõe ao tesouro. Entenda bem, a palavra não se opõe ao tesouro, nem às riquezas, nem à prosperidade, ao comer bem, uma mesa farta, uma casa próspera, não, nada a ver. Não é isso que ele está batendo contra, não é contra a riqueza, não é contra bens materiais, não é contra dinheiro, nada disso. O que ela se opõe é a ambientes, famílias, onde tudo isso existe sem o temor do Senhor. Pode haver riqueza, pode haver fartura, pode haver dinheiro, pode haver tudo de bom e mais um pouco que nós sonhamos e almejamos. Mas onde não há o temor do Senhor, aí há inquietação, há ódio, há injustiça, há contendas, divisões, brigas. E onde há tudo isso, o que deixa claro é que o temor do Senhor não está presente. Parece-me que o temor do Senhor, ele é repetidamente ensinado em todo o livro de Provérbios. E principalmente o temor do Senhor
ele é a chave para que possamos, no pouco ou no muito, vivermos com alegria em Cristo, contentamento, glorificando ao seu nome. No pouco, nós temos que aprender a ser grato. No muito, temos que aprender a ser grato. Nós temos que aprender a valorizar o que Deus nos dá. Não deixando com que, muitas das vezes, a inveja do que tem mais do que nós alcance o nosso coração. As comparações têm destruído a vida de muitas pessoas. Então, ou seja, nós temos que ser grato a Deus, termos contentamento com aquilo que Ele nos dá. Isso não nos isenta de sonharmos, de projetarmos, de estudarmos, de corrermos atrás para ter um futuro melhor, mas desperta dentro de nós um sentimento de contentamento, de gratidão a Deus pelo que Ele nos deu, pelo que Ele tem nos dado. Então, aprenda e trabalhe com honestidade e justiça para que tudo aquilo que nós venhamos conseguir, você venha conseguir, seja recebido com consciência tranquila, limpa, que venha conquistar, mantendo a sua integridade, sua honestidade, a sua santidade para com Deus. E detalhe, não tente aparentar aquilo que não tem, pois os que amam caminham com você, tanto no pouco quanto no muito. Então não vale a pena você querer aparecer para alguém para mostrar o que você tem, ou querer comprar as pessoas com aquilo que você tem, para querer conquistá-las. Todas as pessoas que te amam, te valorizam de verdade, elas te valorizarão tanto no pouco quanto no muito. No muito, aprenda a ser grato. Se você é aquele que tem muitos recursos financeiros, muitos bens, muito, seja grato a Deus. Não se sinta superior aos que têm menos que você, pois tanto você quanto aqueles que têm menos recursos financeiros ou materiais do que você, eles só existem pela misericórdia e pela graça de Deus. Como diz em Deuteronômio, não dizeis vós que foram o vosso braço que lhes deu poder para adquirir riqueza, pois é o Senhor que lhes dá poder para adquirir riquezas. Pois seja generoso, querido. Se Deus te deu recursos financeiros, não foi para você, foi para você investir. Investir no cuidado com o próximo, investir no cuidado com a sua família, investir no cuidado com você. Mas o objetivo maior é de abençoar outras vidas. Portanto, seja generoso com os necessitados e use essas oportunidades que você tem para investir na vida e no cuidado para com alguém. Fuja da vaidade, tentando se mostrar melhor do que os outros, se esbanjando, esfregando os seus recursos ou os seus bens na vida, na frente de outras pessoas, desfazendo de outras pessoas, ou seja, apenas pelo egocentrismo e pela vaidade de querer ser melhor do que os outros. Então, no final das contas, seja no pouco ou seja no muito, valorize o que de fato importa. Quanto aos bens materiais, nós devemos dar graças a Deus, sendo ele pouco ou sendo ele muito, com contentamento e a certeza que o nosso Deus, segundo as suas riquezas, segundo a sua graça e misericórdia, ele suprirá todas as nossas necessidades, porque ainda que tenhamos muito,
sempre nos falta alguma coisa. Sempre há algo necessário para preencher dentro de nós. Então, o que fará preencher isso? A presença do Senhor, o temor do Senhor. Porém, preste bem atenção, o que mais importa ser buscado não são os bens materiais, não são as riquezas, não é o dinheiro. O que mais deve ser buscado com todas as nossas forças são os tesouros listados por esta palavra, ou por esses versículos, tanto que nós estamos falando nesse momento, quanto os próximos que eu ainda irei citar. O que mais importa como alicerce, como coluna, é o amor, a justiça e a tranquilidade com o temor do Senhor. Então, o amor, a justiça e a tranquilidade no temor do Senhor. Que todos esses sejam os tesouros mais buscados na nossa vida, porque isso faz parte do alicerce que sustentará a nossa casa, o nosso lar, a nossa família e a igreja do Senhor. A justiça, o amor, a tranquilidade e o temor do Senhor, que é o princípio de toda a sabedoria. Quando nós aprofundamos mais nesse versículo, ele mostra para nós que, para Deus, o que mais importa não está na quantidade daquilo que nós temos, mas sim na qualidade espiritual que mantemos quando possuímos alguma coisa. Então não é quantidade do que temos, e sim a qualidade que temos ao ter alguma coisa. Quando ele diz que melhor é o pouco, ele está dizendo que o pouco aqui não significa miséria, ausência, escassez, não é nada disso. Ele mostra que o pouco aqui é aquilo que é suficiente, aquilo que é o necessário para suprir a nossa vida. Lembra que Jesus disse que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quais coisas seriam? Aquilo que é suficiente para nós sobrevivermos. E o que mais importa nesse pouco, o que vai abrir as portas, as janelas para nós galgarmos terrenos maiores, é o contentamento de quem sabe que Deus cuida dele, mesmo quando os recursos ainda são simples. Lembra o que Davi ensinou? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. No original hebraico em que for escrito, de nada tenho falta. O mundo às vezes pode chamar essa nossa mentalidade de fraqueza, mas na realidade o que nós temos nesse posicionamento é muito mais do que isso. É sabedoria. E essa sabedoria, ela só vem através do temor do Senhor. Então, quando nós vemos a parte B do versículo, ele diz, havendo o temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? É a consciência de que Deus está presente, é o respeito, a reverência, a submissão e confiança. Ou seja, o pouco com Deus é mais do que suficiente. É tudo. É muito maior do que tudo que nós podemos imaginar. É muito maior do que nós podemos imaginar. O que diz mais esse versículo? Ele diz o seguinte, que
é muito maior, é muito melhor o pouco, havendo temor do Senhor, do que grandes tesouros onde há inquietação. O que seria essa inquietação? É o tumulto da alma, é a ansiedade, os sobressaltos, o medo, a insegurança, ou seja, o tipo de vida onde a pessoa ela tem bens, ela tem recursos, ela tem dinheiro, ela tem tudo que o benefício monetário poderia lhe dar. Os seus prazeres, os recursos financeiros de comprar o que quer, de chegar a realizar o sonho que quiser, mas não tem o principal de tudo isso, que é a paz dentro de si. Lembra que Jesus disse: onde estiver o teu coração, aliás, onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então, nosso coração só pode estar em paz quando os nossos tesouros vêm de Deus e está em Deus. Porque o tesouro sem Deus, ele só vai criar peso, fadiga, muito menos ele poderá te dar, se não houver descanso na presença de Deus. O que nós aprendemos com isso? Que há pessoas que vivem correndo atrás de mais e mais e mais e mais. Quanto mais tem, mais quer. Quanto mais compra, mais deseja. Nunca tem satisfação. Nunca tem contentamento. Com isso, perdem noite de sono, perdem relacionamentos, perdem sensibilidade espiritual e às vezes até perdem o prazer, o gozo da salvação e até mesmo a própria salvação. Enquanto isso, a pessoa simples, que não tem muitos recursos, mas dentro da sua simplicidade, com pouco, eles têm o que mais importa: paz, descanso, tranquilidade, bom sono e o maior de tudo que poderiam ter, a presença de Deus. O que nós temos que concluir com isso nesse versículo não é sobre quanto nós possuímos, mas sobre quem governa o que nós possuímos. O pouco nas mãos de Deus é mais abençoado do que o muito sem Ele. Lembra que Jesus disse: não podeis servir a dois senhores, porque agradando um, desagradará ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou seja, a Deus e o dinheiro. Então é muito importante que eu e você entenda sobre isso e nós possamos entender que é muito importante nós concluirmos isso em nossa vida, que pouco mais temor nos traz paz, pouco mais justiça nos traz segurança, pouco mais contentamento. Ele é o que traz para nós o que é a verdadeira riqueza. Ou seja, Salmo 37, no versículo de número 16. Salmo 37, versículo de número 16. Olha o que o salmista vai nos dizer. Ele diz assim, olha, verso 16: vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Porque o pouco mais a justiça nos traz segurança, tranquilidade. O pouco mais contentamento, 1 Timóteo,
versículo de número 6 do capítulo 6, primeira carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 6, verso número 6. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. É necessário nós aprendermos a ter contentamento com as coisas que Deus nos dá. Agora, o perigo do muito. O perigo do muito porque muitas das vezes ele nos ilude, ele nos encanta e muitas das vezes ele consegue tirar de nós aquilo que é mais especial, que é a presença de Deus. Se nós não vigiarmos, deixaremos nosso coração corrompido pelas riquezas, pelo benefício delas. Então, Eclesiastes, capítulo 5, verso de número 10, Eclesiastes 5, verso de número 10, vai nos dizer que 5, verso 10, o que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Então, quem tem o seu coração voltado para as riquezas nunca terá contentamento. Lembre que Paulo escreve que a raiz de toda amargura é o dinheiro. O dinheiro é a raiz de toda amargura. Ou seja, o problema não está na riqueza, e sim no amor ao dinheiro. Então, ou seja, o amor ao dinheiro é a raiz de toda amargura. Não é o dinheiro em si, e sim o amor desequilibrado a ele. Agora, quando nós temos paz, temos o benefício das riquezas. Aí, ou seja, a paz fica melhor ainda. Mas quando nós temos paz e não temos muitos recursos, nós temos tudo. Porque é melhor ter paz do que o ouro. É melhor ter a presença de Deus do que ter muito sem a presença de Deus. Porque a presença de Deus é melhor do que qualquer abundância. Cristo é maior e melhor do que qualquer tesouro. Ele é aquele que sustenta a nossa alma, que nos ajuda nos momentos difíceis, que supre as nossas necessidades, ou seja, o que sustenta a alma não é a quantidade, e sim o temor a Deus. O que enriquece o nosso espírito não é ter mais, e mais, e mais, e mais. O que enriquece o nosso espírito é ter a presença de Deus. Porque as bênçãos do Senhor são o que enriquecem e não causa dores. O que nos dá descanso não é o tesouro terreno, e sim a presença de Deus. Então faça a sua escolha. O pouco que descansa ou o muito que tira seu sono e te dá preocupação. Há casas pequenas que abrigam paz e há mansões enormes que abrigam guerras. Há contas simples que carregam gratidão e há fortunas que carregam angústias. Há pessoas com pouco que dormem tranquilas e há pessoas com muito que não pregam os olhos. A diferença está no temor do Senhor. O pouco com Deus é sempre muito, é abrigo, é descanso, é suficiente, é um milagre diário. Porque o muito ou o pouco
nas mãos de Deus sempre multiplica. Porque o pouco que estiver nas mãos dele, como 5 pães e 2 peixinhos, ele sempre vai multiplicar. É muito mais nas mãos dele, que assim ele colocará o muito dele nas nossas mãos. Então, aprenda a ter contentamento e a diferenciar o pouco do muito, valorizando mais o ser do que o ter. Eu concluo a aula de hoje trazendo a mesma reflexão que eu trouxe no início. Saiba diferenciar o pouco do muito. Nada impede de você correr atrás, de você se programar, sonhar, lutar para conquistar. Mas lembre que o maior tesouro que eu e você temos na vida é a presença de Deus. E principalmente o temor dele. Porque o temor dele é o princípio de toda a sabedoria. Então é muito melhor ter pouco na presença de Deus, com justiça, do que ter muito de forma desonesta, ter um prato de hortaliças, do que uma mesa repleta de carnes, com brigas, contendas, divisões. É sempre melhor a presença de Deus. É sempre melhor estar na presença dele. É sempre melhor sentir a graça dele e o cuidado dele suprindo todas as nossas necessidades.